cujo ingresso vocês aprovaram alguns meses atrás, aqui mesmo, né, numa assembleia, quando a gente sugeriu essa alternativa de ação judicial em relação a outra alternativa que estava sendo cogitada na época. Então a ação foi ajuizada hoje de manhã, já tem um número, já foi passado para o sindicato depois divulgar a vocês. E fundamentalmente o que essa ação explica e pretende? Desde 2011, quando foi fixada a tal da lei da database, essa lei também mudou o que era até então as possibilidades de incremento remuneratório do funcionalismo estadual. Historicamente, vocês têm incremento, melhoria salarial, por conta de revisão geral anual, essa da database que deveria vir no mês de janeiro agora e normalmente não vem, vocês já estão sem ela desde 2012, e através do incremento de gratificações, majoração de gratificação, criação de toda sorte de penduricalhos, que vão sendo somados à remuneração dos servidores ao longo do tempo. Essa é a história não só de vocês, é a história do funcionalismo público de maneira geral, na União, nos estados, nos municípios e tal. Essa lei de 2011, entretanto, ela trouxe uma característica nova, que foi dizer, olha, essa data base que é no mês de janeiro, essa que todo ano vocês esperam que venha, e ela costuma não vir, os governos costumam não cumprir. Quando essa database for concedida, quando esse índice de reajuste geral, porque database é um índice só para todo mundo, independentemente do salário, todos têm lá 1%, 2%, 5%, 10%, quanto for o índice da database. Então, essa lei veio dizer que esse índice, quando ele for concedido, no caso da lei de 2011, vocês só tiveram um momento em que ocorreu isso, que foi em 2012, a própria lei de 2011 fixou o valor a ser concedido no ano de 2012, mas ela também disse que dali para frente as outras políticas de incremento remuneratório, como por exemplo conceder gratificação, aumentar a retribuição e etc., as outras formas de majorar salário, elas teriam que ser abatidas do reajuste geral. Então, se eu dei um reajuste de 10% e depois quero criar uma gratificação de 15%, se eu já dei 10%, a gratificação tem que valer 5%, porque o resto tem que ser abatido. Essa é a matemática, em suma, que diz essa lei. Quando a lei fez isso, quando a lei equiparou essas formas diferentes de conceder incremento salarial, ela acabou dando a essas duas ou três formas diferentes, deu a mesma natureza, Porque para eu abater de reajuste geral um valor de uma gratificação, então as duas têm que ter a mesma natureza. Natureza de quê? De reajuste geral de remuneração. Então o raciocínio que a gente fez, construiu com a direção do Sintesc, foi, bem, se é assim, e se esses incrementos remuneratórios havidos de 2012 para frente em larga escala, várias gratificações criadas, depois uma segunda, alguns de vocês recebendo uma, outros recebendo duas, enfim, toda a história da evolução salarial de vocês de 2012 para frente, se essas parcelas novas, então, englobam o conceito de revisão geral anual, então o índice que elas representam, o reajuste percentual que elas representam, deveria ser igual para todos. Quer dizer, o aumento de salário efetivo deveria ser igual. E não foi. Seja porque alguns só têm uma gratificação, ou uma parcela da gratificação diferente de outra gratificação, e assim por diante. O fato é que ao longo desses anos, entre 2012 e 2022, aquele servidor, eu falo de um indivíduo, que mais ganhou com essa política, que teve, comparando o salário, a remuneração dele de dezembro de 22 com dezembro de 2012, esse sujeito teve uma variação de 254%. Quer dizer, o salário dele comparativamente aumentou 254%. Se eu parto desse, e aí nós sabemos quem é a pessoa, localizada na referência tal, de nível médio, da tabela da PGE, do IPREV e da Secretaria de Educação. Vejam que mesmo dentro da própria tabela, os índices são diferentes. Mesmo aqueles que mais ganharam, não ganharam igual.
né? Tem só uma posição na tabela que foi o máximo. Então, se esse foi o maior índice de concessão salarial nesse período, feito através de rubricas, né, que deveriam, a princípio, ser tratadas como reajuste geral anual, então esse 254 tem que ser estendido a todos, abatendo, claro, aquilo que alguém já teve. Alguém já teve 50, outro teve 100, outro teve 120, então de 254 abate, e esse saldo, essa diferença, para que todos tenham 254, é um resultado que vai ser apurado no final da ação, individualmente, né? Porque é uma apuração de natureza individual, tem que saber a posição de você em cada tabela, né? Vocês têm lá níveis, referências e depois de 1 a 8, 9 na tabela, né? Então cada pessoa tem uma posição ali dentro, né? Então a gente vai, no final da ação, se ela for vitoriosa, evidentemente, no momento de fazer a execução, o cálculo vai ter que ser totalmente individualizado, né? Inclusive para calcular o atrasado, pelo menos dos últimos 5 anos, e quanto seria o incremento percentual que essa pessoa deveria ter, uma rubrica judicial, que represente a diferença entre a soma do que ela teve com os 254%. Tá? Então, em suma, é esse o objetivo. Ela é a ação é uma ação civil pública, então ela é uma ação que abrange a categoria de vocês como um todo, pelo menos em tese, né? Vamos ver agora como é que o Estado de Santa Catarina vai sustentar os pontos de vista deles dentro da ação, né? Mas o importante era começá-la, né? Iniciar, protocolizar a ação, e aí vem agora, certamente, um trabalho que não vai ser de menos de 4, 5, 6 anos. Né? Porque uma ação dessa natureza, que nós estamos falando de reajuste geral de remuneração, essa proteção vem da Constituição do Estado, mas também da Constituição Federal. Então é possível até que essa ação tenha que subir até o Supremo Tribunal Federal, não se resolva só aqui no âmbito do TJ ou do Superior Tribunal de Justiça. Então, para uma ação, hoje em dia, a gente está acostumado a lidar com ações que vão até o Supremo Tribunal Federal. Não adianta pensar em menos de 5 anos de tramitação de uma ação, que não será isso, tá? Só para não gerar aqui expectativa de que na semana que vem nós já vamos ter tudo resolvido, o juiz vai dar a sentença, já pode sair gastando. Não. É uma tese difícil, uma tese que vai merecer muito cuidado daqui para frente, né? Cuidado que eu digo jurídico no encaminhamento do processo, mas é uma tese que tem fundamento. Nós não inventamos uma coisa, não tiramos da cartola uma coisa maluca qualquer, né? Ela tem fundamento. Nós temos situações anteriores no funcionalismo federal semelhantes a essa, né? Tivemos com os militares ainda, quando a Constituição dizia que militar e civil tinham que ter reajuste geral de remuneração na mesma data. Antigamente era assim, né? Você não podia dar reajuste militar sem dar para o civil, e no mesmo percentual. Naquela época, isso em 1989, 90, o governo federal da época concedeu ao almirante de esquadra, vejam que não foi nem para todo o setor militar, o almirante de esquadra, o resultado de uma lei daquela deu a ele 28% de aumento. O almirante de esquadra é o maior posto da Marinha, mas não é o maior posto do Exército da Aeronáutica, que tem os cargos correspondentes, né? E eles não receberam esse 28, assim como depois todo o restante dos militares também não recebeu menos, recebeu 13, recebeu 14, e o funcionalismo civil também. E na época nós ajuizamos ações dizendo, olha, se esse 28 é um reajuste geral de remuneração, então ele tem que ser igual para todos. Se ele tem que ser igual para todos e alguém teve 13, está faltando 15 para esse que teve 13, para inteirar 28. E essa tese, então, prosperou, foi vitoriosa no Supremo, isso já vai aí 15, 20 anos, né? E formou uma jurisprudência no Supremo que nós estamos utilizando, inclusive, como parâmetro, aí no caso de vocês, lá no final da petição, quando nós falamos sobre qual a solução jurídica, né? A solução jurídica não é cortar de quem recebeu, porque eventualmente você teria sido inconstitucional tratado de modo diferente. Não, a solução jurídica é estender para quem não recebeu.
Porque nós não vamos ajuizar uma ação para tirar daqueles que já receberam alguma coisa, né? Então, fundamentalmente é isso, tá? Então a ação foi distribuída para a Vara da Fazenda Pública aqui, né? Haverá uma sentença num determinado momento, haverá recurso, com certeza, né? Seja do lado do governo do estado, da procuradoria, ou seja nossa, se a sentença for desfavorável, ela vai subir ao TJ. Então tem um longo caminho pela frente, né? Mas um caminho que a gente tem uma esperança jurídica de que seja um bom caminho, né? E que a gente possa chegar a bom termo no final. Bom, se ganharmos no final, vamos apurar quanto é que está faltando pagar percentualmente para cada um, para gerar uma rubrica que complementa aquele reajuste salarial dele, né? Comparando com 254, e também essa diferença vai servir de base para cobrar os atrasados. Toda ação judicial, quando a gente ajuiza, nós só podemos cobrar até 5 anos atrás de atrasado. Essa situação de vocês, em que pese ter iniciado lá em 2013, né, e muitas vezes de modo parcelado, algumas gratificações foram parceladas, os efeitos financeiros, etc. Quando a gente for executar, nós vamos recuperar essa história toda, mas as diferenças nós só vamos poder cobrir até dezembro de 2017, que é o prazo de prescrição de 5 anos, né? Então a ação tem um resultado para frente, de passar a ganhar um incremento remuneratório, e tem os atrasados dos últimos 5 anos. Evidentemente, se ela levar 5 para terminar, serão 10 anos de atrasado, né? No momento em que isso vier a ser pago, tá? Bernardo, se quiseres complementar, colocar mais alguma coisa para esclarecer, senão depois a gente fica à vontade aí para dar algum esclarecimento para vocês, tá bem? E antes de mais nada, também quero agradecer tanto a confiança que vocês depositaram no nosso trabalho quando aprovaram a realização dessa ação há um tempo atrás, né? E principalmente a confiança e a forma parceira com que a diretoria, junto com a gente, participou. Como disse a Marlete, olhar as tabelas salariais de vocês é um verdadeiro inferno, né? E entender as tabelas é um inferno pior ainda. Então é um desafio hercúleo, né? E a gente ter tido entre nós aqui, direção, advogados, essa capacidade de conversar e ir se convencendo, né, sobre coisas que muitas vezes parecem ser matemática, mas não são, isso foi muito importante para a gente ter chegado até esse ponto, tá? Então, obrigado a todos.